1h06 e a gente volta a falar sobre os anúncios feitos pelo governo do estado de São Paulo sobre a quarentena, sobre os cuidados com o coronavírus, com a Covid-19. Está na linha conosco aqui na nossa programação o Dr. Álvaro Furtado, infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nosso colunista aqui da Band News FM. Doutor Álvaro Furtado, prazer falar com o senhor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, prazer enorme falar com vocês. Bom, resumindo aqui, mais uma vez, as restrições anunciadas, doutor Álvaro, de 25 a 27 de janeiro, 1º a 3 de janeiro, no estado de São Paulo, só serviços essenciais, ou seja, voltaremos para a fase vermelha, podemos dizer assim, né? E todo mês de janeiro, o estado de São Paulo fora da fase verde, que era a fase mais leve, podemos dizer assim, que estava valendo até o fim de novembro. Primeira coisa, a pergunta mais natural. Isso se justifica? Demorou ou chegou em boa hora? Olha, completamente justificável essa medida. A gente vê esses dados crescendo em São Paulo e vai desde o final das primeiras semanas, na verdade, de novembro e dezembro. Então a gente tem que mesmo acompanhar os dados epidemiológicos, ver a taxa de ocupação e muitas vezes, desde o começo da pandemia, a gente falou que a gente poderia dar passos para trás, de acordo com a evolução da doença. E realmente o que a gente viu e está vendo agora é um momento mais crítico, os hospitais estão com a capacidade de leitos de terapia intensiva chegando, passando de 60% a 70%. Esse cenário de final de ano, de festas, de aglomerações, é um cenário desfavorável com relação à transmissão. Então, fatalmente essa medida deveria ser tomada e a gente precisa entender que é necessário nesse momento dar alguns passos para trás, a gente não chegar no caos com relação à disponibilidade de leitos de terapia intensiva, de atender essas pessoas doentes. Doutor Álvaro Furtado, além desse cenário de fim de ano, além do relaxamento que nós temos percebido de algumas pessoas, as notícias da Europa, o senhor entende que contribuem para esse agravamento, para essa preocupação maior? Com certeza contribuem, porque a gente está vendo algumas variações genéticas do vírus em alguns países da Europa. A gente não sabe se essas variações aí já estão presentes no Brasil ou se elas fatalmente podem chegar em nosso país. Isso, se chega, sobrecarrega ainda mais, porque a gente está falando de uma variação genética que pode aumentar a transmissibilidade. Então é um aditivo a mais nessa situação que já é grave. Então o que pode acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, né? A gente possivelmente não vai ter uma vacina para todo mundo ainda, apesar das notícias serem ótimas com relação às vacinas, mas a cobertura vacinal ainda vai ser muito pequena. Esse vírus continua a circular, com possibilidade de ter essa variação que pode, claro, num cenário bastante especulativo, a gente não tem certeza se isso vai acontecer e qual é a importância disso no cenário ainda internacional. Mas fatalmente a gente fica preocupado com essa possibilidade. Então essas medidas agora, que vão apertar a questão da restrição à circulação, elas são muito necessárias e realmente a gente tem que observar atentamente o que vai acontecer nas próximas semanas. O cenário para as primeiras semanas de janeiro não é um cenário muito favorável e por isso essas decisões com relação a dar passos para trás, elas são completamente necessárias e pertinentes nesse momento. Doutor Álvaro Furtado, uma última pergunta para não tomar muito do tempo do senhor. A gente falou um pouco do relaxamento, né, da questão comportamental de algumas pessoas, um relaxamento que beira ou invade o desrespeito, podemos dizer assim, né? O senhor entende que, de alguma forma, falando de comportamento, essas restrições no estado de São Paulo podem ter um efeito inverso, ou seja, de por protesto, de por português bem claro, saco cheio, as pessoas desrespeitarem essas medidas? Olha, isso pode vir a acontecer. A gente viu o exemplo de aconteceu na Europa com várias manifestações em momentos que foram necessárias, essa questão de apertar mais a flexibilização, dar passos para trás, mas a população tem que entender que o momento é crítico mesmo. A gente sempre tem que falar e volta a falar isso de maneira repetida para todo mundo. É grave a situação, não é uma doença simples, a possibilidade de progredir para a forma grave da doença às vezes é imprevisível. Então acho que é um momento, de novo, de todo mundo falar de forma muito clara para a população. É cansativo usar máscara, a gente está realmente numa situação de fadiga, de cansaço com relação a todas essas medidas, mas não tem como a gente correr atrás, fazer algo diferente disso nesse momento. Eu não tenho vacina nesse momento ainda para todo mundo, e quando começar a campanha de vacinação vai ser só para grupos específicos nesses primeiros meses. Então, janeiro, fevereiro e março, provavelmente a gente não vai poder, por mais que a gente esteja cansado, essa questão de usar máscara, de distanciar, é algo que vai perdurar pelo menos os primeiros 3, 4 meses do ano. Então a gente faz de novo um apelo para
para a população. Não é, por mais que vocês estejam cansados de utilizar a máscara, a questão de álcool gel, de distanciamento, a aglomeração no final do ano, vamos, por favor, evitar isso. A gente está na linha de frente nos hospitais, está vendo realmente uma quantidade muito grande de pessoas se infectando, por estar quebrando barreiras, por não estar respeitando, por estar se aglomerando, indo para locais onde realmente não tem nenhuma segurança com relação à transmissão da doença. Então, de novo a gente fala, precisamos agora ter mais paciência do que a gente já teve durante o ano todo. É um momento ruim, realmente, essas medidas não teriam sido tomadas se a situação não tivesse uma situação de maior gravidade nesse momento. E claro, né, doutor Álvaro, a gente está falando de uma situação do estado de São Paulo, mas pela dinâmica da contaminação, pela dinâmica do vírus, pode-se esperar algo semelhante para todo o Brasil, né? Não, com certeza. A gente está vendo isso em várias capitais do Brasil. Esse cenário não é só de São Paulo. E realmente a gente tem que ter senso de coletividade, de respeito ao próximo nesse momento, assim, de respeitar também os idosos, as pessoas que moram com a gente. Não é para agora, no final do ano, a gente se engajar em práticas de risco, quando eu falo de aglomerações, de jantares, de festas. É doloroso para muitas pessoas não comemorar, não estar próximo dos entes queridos, mas é mais doloroso você ver uma pessoa da sua família doente, uma doença grave, que a gente não sabe ainda muitos detalhes com relação a tratamento. Então, para os médicos ainda é uma doença desafiadora, por mais que a gente tenha evoluído no conhecimento técnico sobre essa doença nesses 10 meses. Então, por favor, se todo mundo, quando for fazer uma atitude que bota em risco família e outras pessoas, pense 2 vezes antes de tomar essas decisões no final do ano. Palavras sábias aqui do Dr. Álvaro Furtado, nosso colunista Band News FM, infectologista do HC, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na nossa programação nesse dia de restrições anunciadas para o estado de São Paulo no Natal e no Ano Novo. Dr. Álvaro, muito obrigado pela atenção, uma boa tarde para o senhor.